espaço para leitura, arte, filosofia, ciência e comportamento. Agora na 92.7 Expresso Difusora. Vai um expresso aí? Bom fim de tarde, Wagner Felipe Com. Bom fim de tarde, queridos ouvintes, saudações, esse som maravilhoso que abriu aí para, digamos assim, nos indicar o quão maravilhoso será o nosso final de semana. Hoje nós temos aqui nos estúdios nababescos da Rádio Difusora um convidado especial que está lançando o seu segundo livro, Matheus Valduga Martins, Histórias de Segunda, estará lançando amanhã, sábado, na Casa de Cultura de Palmeiras Missões. Esse é o nome correto? Centro Cultural, popularmente, né? É. Centro Cultural. Centro Cultural de Palmeiras das Missões. E é uma satisfação muito grande, porque uma das propostas desse singelo exercício de retórica que é o Expresso Difusora, né, Rafa, é fazer com que as pessoas entendam a leitura como uma parte boa da vida, uma parte de reflexão que pode ser divertida, que pode ser terapêutica, que pode ser muitas coisas, mas que não precisa ser aquele dever de casa, da escola, que aterrorizava as pessoas. Então eu dou as boas-vindas para o Matheus e já começo com uma pergunta. Como é que foi a tua relação com a leitura na época da escola, Matheus? Então, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Wagner. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Difusora, por abrir esse espaço para a gente. E aqui está nos ouvindo nesse final de semana, começo de sábado, começo de sexta, final de sexta, começo de sábado. Muito boa tarde. E então, como é que eu vou dizer? Minha relação com a literatura na escola, eu não fui o maior leitor do mundo. Eu acho que eu peguei uma fase de transição entre ter um computador e aí começar a jogar alguns jogos e aí assistir seriado e tal. Mas basicamente eu acho que, pelo menos para passar de ano em literatura, a gente tinha que ler algumas coisas. E aí teve algumas leituras assim que, obviamente, lia história em quadrinho, Turma da Mônica, que são muito bons. Meio que todo mundo passa por essa infância de alguma história em quadrinho, mas, cara, na escola, basicamente, Os Ratos, do Dionélio Machado, foi um dos livros que abriu minha cabeça para algumas coisas, assim, de que, primeiro que é um autor gaúcho, e a literatura, pra gente, depois que a gente começa a consumir literatura, assim como o cinema, assim como qualquer outra arte, ou, sei lá, tu começa a jogar bola e tu vai jogar uma pelada com um jogador profissional, tu vê que não é de outro mundo, as coisas não são tão distantes assim. E aí quando eu li Os Ratos, de Dionélio Machado, as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido, de que esse cara é do Rio Grande do Sul, e os ratos são as dívidas, e aí ele tá tentando caçar os ratos, mas ele não consegue porque as dívidas não acabam, os ratos se multiplicam. E aí pra uma criança, para um pré-adolescente entender isso, perguntar para a professora, é isso? E ela falar, é isso, sabe? Então, Os Ratos foi um livro que me ajudou bastante, e O Nome do Vento, que é um livro de literatura mais cotidiana não, literária fantástica, mais atual, na verdade, que, sei lá, sabe quando tu lê o teu primeiro livro de 600 páginas? Sim. Tu se sente orgulhoso, tipo, eu venci, eu entendi a ideia. Eu acho que esses dois livros, assim, foram os... Agora eu vou esquecer de vários, né? Eu vou chegar em casa e vou lembrar de várias referências. Mas esses dois, assim, foram propostas muito diferentes, mas que me abriram a cabeça para começar a ler livros, não só história em quadrinhos e, sei lá, literatura básica infantil, assim. Sabe que eu tenho uma crítica muito grande aos modelos tradicionais de ensino. E observo que muita gente que vai até o instituto e às vezes eu recomendo um livro, parece que eu estou recomendando um remédio muito amargo. Uhum. E não é o objetivo. Na verdade, eu quero compartilhar essa tua sensação aí. A sensação de, nossa, que boa experiência eu tive. Uhum. E claro, existem vários livros, como existem vários paladares e pratos para diversos tipos de paladar, mas eu acredito muito no poder do livro, porque a gente tem formas de arte onde a gente se coloca numa postura muito passiva, às vezes, apesar de complementar, né, as interpretações também, mas o livro é o roteiro, e aí nos permite ser o diretor da peça na nossa imaginação, e isso não tem limite, porque não tem limite orçamentário, não tem...
E essa questão é um dos objetivos do programa também, é a gente fazer várias tentativas e eventualmente é muito bacana ouvir alguém dizendo assim, pá, Wagner, nunca imaginei que eu ia, nesse momento da minha vida, dedicar um tempo para compreender e reler Shakespeare, que eu sempre achei horrível para entender, nunca vi sentido nenhum, ou em algumas outras obras, como Alice no País das Maravilhas, que a gente fez um programa. Sim, sim. Eu achei que isso era um livro de criança, que não tinha nenhum objetivo, e aí teve até um menino que é aluno do Direito, e disse, pá, fiz um trabalho no Direito sobre isso, porque eu usei pano de fundo algumas discussões da Alice. E é bacana, porque sempre há tempo da gente se reconectar, né? Como você também. Mas a tua formação é História, né? Você é formado em História pela UFSM, né? Tem pós-graduação em Ensino de Sociologia e é mestre em Ensino de História. Nesse processo também você acabou se conectando com muito material bom, né? Na tua trajetória da pós-graduação. Sim, e comentando isso que tu falou sobre o ensino básico, sobre literatura no ensino básico, para mim, na minha trajetória, e que acaba sendo bem parecida com, sei lá, eu estudei a vida inteira em colégio público, li um pouquinho, entendi algumas coisas, não entendia porque que eu tinha que ler essa de Queiroz na escola, não fazia sentido para mim, mas é um déficit, sabe, de que assim, quando você pega um livro de literatura nacional e aí tem uma introdução dizendo, você precisa ler esse livro na escola porque isso vai explicar tal coisa. O Cortiço, por exemplo, é um livraço, sabe? Mas quando você começa a entender o porquê que você tem que ler, aí te dá vontade, eu quero entender a formação dessa sociedade, ok. E na faculdade foi mais ou menos isso, eu cheguei muito cru na faculdade para começar a ler, sei lá, Kozelek, Proust, e ao mesmo tempo ler autores nacionais falando de história do Brasil, porque a formação de história, muita gente entra achando que vai aprender a história do mundo e tu vai aprender a lidar com ferramentas para entender a história do mundo. Então acaba sendo muito mais metódico. E aí dentro da faculdade eu meio que entendi, existe a escrita acadêmica que ela não é tão agradável quanto a literária, pelo menos para mim. No Brasil, né? No Brasil, porque em outros países também se faz uma conversão diferente. Sim, mas eu tive algumas disciplinas da faculdade, cara, que assim, a história moderna a gente teve que ler Frankenstein estudando, e aí tu vai entender Revolução Científica, Revolução Industrial e a natureza humana tentando superar Deus e criar a vida a partir da morte. Quando eu tive essa experiência de começar a entender a literatura além do academicismo, da literatura acadêmica, mas da literatura como uma fonte para entender o mundo, aí minha cabeça começou meio que juntar as duas coisas, e aí o que eu mais ouvia de um professor era, tua escrita é muito literária, tem que escrever, tu tá lidando com ciência, tá ligado? Ciência é uma coisa, literatura é outra. Sim. Mas eu acho que a faculdade, o curso de História me mostrou que existe um lado muito técnico, mas ele não precisa ser chato, ele só é com um propósito diferente, e a partir disso a literatura se torna bem mais gostosa também. Não, e eu falo até como uma referência elogiosa ao UFSM, que é uma grande universidade, tem sido um farol nos tempos difíceis que a gente tem hoje, principalmente quando as universidades e faculdades particulares têm diminuído muito os níveis de pesquisa e produção acadêmica, muitos mais interessados em outras prioridades, mas é isso, né? Você comentou sobre Proust, né? Em Busca do Tempo Perdido, tem 7 volumes. Sim. E o Mário Quintana traduz os primeiros, né? E é muito interessante que deve ter sido uma tradução caríssima, a tradução brasileira da Livraria do Globo. Então alguém fala em Proust e me dá uma sensação de nostalgia, porque eu penso assim, não existe mais Livraria do Globo. Eu não sei se tem leitores no Brasil ávidos a enfrentar as mais de 2.000 páginas de Proust, e certamente se ele se decidir a enfrentar, vai ter uma grande experiência. Sim. Mas eu fico assim, pensando o que é necessário fazer para as pessoas darem uma chance para a literatura, porque é uma obra fantástica, assim, de um momento da humanidade, e aí entra a história, né? Usar a arte para entender a história, do momento em que a humanidade via possibilidades, aquela França do início do século XX, aqueles movimentos literários, aquela arquitetura, aqueles anos 20, 30, que havia uma explosão depois da Primeira Guerra. Então
a arte indispensável para a gente entender, né? E também ela é um produto, porque a gente fala muito assim, vamos criar divisas no nosso município para a indústria, quando na verdade tem alguns autores hoje que movimentam mais do que economias de países inteiros, né? Sim, Stephen King da vida. E são histórias, é uma mente e uma mão ávida por escrever, né? Tu tem essa pretensão também com o teu trabalho de atingir, de repente, a possibilidade de viver apenas da escrita? Cara, vamos lá. Lá no íntimo. Não, sim, tu fez uma pergunta muito difícil de responder, porque se eu falar que sim, eu vou estar sendo um canalha. E se eu falar que não, também estou sendo um canalha. Que tipo, não quero chegar a lugar nenhum. Só armadilhas nesse programa. Só armadilhas, Terreno minado. Mas assim, isso é uma coisa que eu acho legal a gente pensar em contexto histórico, assim. E eu gosto de falar não só de literatura, mas eu gosto de relacionar com outras coisas, porque como tu falou, a gente tá debatendo de que às vezes a arte ela pode parecer muito distante da gente e não sei escrever, tem que fazer uma redação na escola, mas eu não sei escrever. Não, você não precisa escrever uma redação, você pode escrever, sei lá, uma mensagem bonita pra tua namorada, pro teu namorado. E da mesma forma que eu tava brincando com os caras hoje de manhã falando num programa lá de que eu não sei jogar futebol, eu sei jogar futebol, mas eu não jogo bem, mas isso não me impede de querer jogar com os meus amigos, sabe? Então, assim, eu acho que existem diferentes objetivos dentro do que a gente tá fazendo, de que você é pesquisador, tu quer ser o melhor pesquisador que você possa ser, sabe? Então, eu quero ser o melhor escritor que eu possa ser, eu não entro muito em comparação com as outras pessoas, meio que entendi isso em terapia, de que se eu me comparo, caminho, né? de que se eu me comparar com as minhas versões de 2, 3 anos atrás, eu vou ver muita evolução no que eu tô fazendo. Só que ao mesmo tempo, o nosso contexto de Brasil, é muito difícil tu viver só de literatura. Tu conta nos dedos as exceções, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, de quem são essas pessoas. Porque é muito difícil tu alcançar um nível de... Primeiro, você tem que ser muito bom, tu tem que estar nos lugares certos, você tem que ter contatos bons. É uma junção de várias coisas. Então, assim, o que eu penso no meu primeiro momento eu não sei se eu vou conseguir fazer isso da minha vida em questão financeira, mas hoje, particularmente, uma das coisas que mais me faz sair da cama e dormir feliz e dormir relaxado, sem precisar tomar remédio ainda, é escrever. Mas cara, a gente vive numa sociedade muito acelerada, com muita demanda. Eu tenho um privilégio muito grande de ter uma família que me apoia, amigos muito bons que me apoiam. Então, assim, hoje eu quero continuar escrevendo. Essa é a grande questão, porque ponto. É isso. Cada vez melhorando mais, cada vez tentando me conectar com mais pessoas, mas, assim, eu acho que é uma etapa muito longe, assim. Você quer viver de escrita? Eu quero viver de escrita, mas não sei em que nível. Mas eu não penso em parar de escrever. Eu acho que isso o teu depoimento também é uma lição. Eu saí bem, né? Eu saí bem. Político, não sei. Né? Mas eu acho que é muito interessante isso. No Instituto a gente promove 2 cursos que eu acho fantásticos, que inclusive são ministrados pela psicóloga e mestre em psicologia Bárbara Ossin-Secato. Um deles é o Inteligência Emocional, que você bem comenta, né, como a gente precisa se entender os sentimentos. Isso tem um efeito inclusive sobre a arte que a gente pode produzir. E outro é o Escrita Terapêutica, onde lá o processo de escrita não tem o objetivo de ser publicado, mas eventualmente algumas pessoas ficam tão apaixonadas por esse exercício que elas até comentam que querem transformar suas anotações em livros. E eu acho isso uma coisa fantástica, porque mais pessoas escrevendo é mais riqueza para o mundo. Né? Mas eu queria falar um pouco sobre o livro especificamente, né? Porque o objetivo do programa também é promover essa obra. Quem está nos ouvindo, e a nossa ideia é sempre dar um parâmetro para quem está nos ouvindo entender o estilo, quais são as referências, qual que é a proposta de cada livro, né? E eu fiquei muito feliz ao ler o livro do Matheus, porque eu vi muitos elementos de grande qualidade, muita qualidade. Inclusive, o livro demonstra a quantidade de leituras que o Matheus tem, que é uma das coisas que a gente comenta aqui, né? Para você escrever bem, você também tem que visitar estilos, ver o que você gosta. E eu começo com uma das referências, e você pode me autorizar ou não a dizer se ela realmente foi uma referência para você, mas é a obra do Jerome David Salinger, que é um escritor norte-americano
que escreveu O Apanhador no Campo de Centeio e que também tem uma narrativa que explora uma linguagem mais coloquial, mas para conferir autenticidade para os diálogos e também para se conectar com a proposta que é você trabalhar, digamos, alguns momentos da vida que geralmente as pessoas associam mais à juventude, mas nem sempre é verdade, onde a gente sai da transição de uma certa inocência da infância e começa a analisar as coisas e prestar mais atenção e tentar decodificar. E eu faço essa provocação justamente porque, a gente comentávamos antes do programa, você faz a referência ao superego sabotador negativo, né, no teu texto, né? E de alguma forma isso dialoga com a última frase, e me perdoem pelo spoiler, né, mas não impede que você leia o livro, onde o autor, através da boca do Holden, se não me engano, fala: nunca conte nada a ninguém, se você o fizer começará a sentir falta de todos. Onde você tem aquele dilema: eu me expresso e me exponho as minhas dificuldades, mas tenho mais chances de me conectar verdadeiramente com o mundo, com as minhas emoções e com quem eu sou, desprezando aquilo que tem de superficial, ou eu me protejo, crio barreiras, mudo estilos, né? Porque no teu livro você tem grande autenticidade. Legal. E eu acho que isso é de uma grande coragem, principalmente quando o estilo literário vigente no Brasil é muito marcado, assim, de estilo, às vezes até excessos de formalismo, e você buscou o teu estilo, deve ter provado vários sabores e construiu o teu estilo. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essa referência literária em si, e o que te... se foi difícil ou não, no teu primeiro livro também, ver as pessoas observando o teu texto que tem essas características, ou como é que foi a experiência? Então, sobre isso, eu acho legal começar falando sobre a questão de expor fraquezas e ao mesmo tempo expor uma ideia, expor um íntimo, expor uma pessoa, qualquer coisa. Cara, basicamente eu aprendi muito isso em terapia nos anos pra cá, de que assim, e eu vou falar isso com o melhor bons ouvidos para o que eu vou falar, eu já falei isso hoje de manhã, de que assim, a maioria das pessoas não tá dando bola pra gente. A maioria das pessoas não tá dando bola pra gente. Pra gente que é de uma cidade do interior, talvez mais pessoas estejam olhando pra gente porque não tem muita coisa pra olhar. E quando você entende de que existe uma forma de tratar das coisas que acontecem contigo e você precisa encontrar essa forma, você vai ser muito direto, você vai ser bem disfarçado com analogias, com alegorias, tu meio que entende isso e aí só se importa de verdade com você ou com a tua obra no começo as pessoas que gostam de ti. E as pessoas que gostam de ti querem te ver bem. Então por que você não vai se expressar se expressar te faz bem? Então, lógico, eu comecei escrevendo... tinha uma banda, então eu vou escrever letra pra banda. E aí, ninguém se importa com a letra da banda, porque a gente tá tocando guitarra com distorção. Ok, mas depois disso eu quero começar a escrever resenhas de álbuns de música, e eu quero escrever no jornal, só que eu quero escrever poemas, e aí como é que eu vou publicar esses poemas? Aí eu tinha uma página lá que não era no meu nome. Então existem todos esses processos, até, pelo menos pra mim, até eu entender que assim, cara, eu não me importo, assim, eu tenho, como eu falei, eu tenho o privilégio de ter pessoas muito boas na minha volta. Eu não me importo muito com terceiro. Não me importo muito. Então, assim, eu entendi que não adianta eu abrir um texto no Facebook, no Instagram, ou, sei lá, aqui na rádio, fazer uma fala só por falar. Não, eu preciso trazer uma história junto, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, comentando, acho que eu te respondi um pouquinho. Não, respondeu completamente. E entrando dentro do, eu não sei, eu falo Salinger, não sei como é que se fala, Salinger, não sei, mas como eu tenho esse grupo de amigos e de familiares muito bons, o Salinger foi uma indicação do meu amigo Fábio. Fábio tem como a gente estava comentando, ele gosta de boas escritas e coisas bem mais formais do que eu costumo ler, sabe? E aí ele falou, cara, acho que tu vai gostar disso, tem que ler. E aí eu li o Carpinteiros, que é um outro livro do Salinger gigante, com uma introdução de Seymour lá. Só que, usando exemplo, tá, pra quem está nos ouvindo, imagina que você ama futebol, e aí você tá vendo um jogo de futebol na TV. Se você ama futebol, você vai entender qual esquema o professor tá usando. Ele tá com 2 volantes, o lateral tá subindo ou tá jogando só na frente? Você vai entender o esquema.
a estrutura da coisa. Sim. Eu adoro cozinhar, então Ana Maria Braga, ela tá cozinhando mesmo ou isso aí já tá passado? É o fake. Exato. Então, o Salinger pra mim ele entra muito no que tu falou, cara, muito assertivo de que assim, a primeira parte do livro é um irmão falando sobre outro irmão, e aí ele fala de uma forma muito simples e muito, bem assim, sem expor tanto sentimento. Ele fala que estava com calor e aconteceu tal coisa, e aí ele viu tal coisa, beleza. Só que na segunda parte, onde outro personagem começa a falar, a linguagem que o Salinger usa é totalmente diferente. Ela é irônica, ela é sarcástica, ela começa a falar mal da família, ele fala mal da família inteira, ele começa a falar mal dele mesmo, e ele fala que dentre todos ele é meio que o pior ainda. Só que o que é a grande questão da coisa? Ele tá fazendo uma crítica à família dele e ele é meio que um resultado daquilo. Sim. Então, o Salinger pra mim foi essa ideia de, cara... E é uma coisa honesta porque a gente faz isso, né? Total. A gente divaga, Total. né? Não, e é exatamente isso, de que assim, como é que eu vou tratar, e esse personagem é um personagem super excêntrico, então como é que eu vou tratar isso, eu imaginando com a cabeça do Salinger, como é que eu vou fazer um protagonista que agora é totalmente diferente da primeira metade do livro. Sim. Esse cara é irônico, é sarcástico, da mesma forma que o Luiz Fernando Veríssimo, pra mim, ele faz textos geniais, só que usando uma linguagem que, sabe quando o cara... Ele tá me criticando, mas eu não posso rebater, porque ele tá fazendo tão bem e me elogiando e me olhando na cara que eu não sei como responder ele. E o Luiz Fernando Veríssimo, que foi em suas colunas, né, deu algumas respostas, porque a Zero Hora recebia cartas de professoras de literatura ou de ouvintes que não entendiam, às vezes, as propostas do texto dele, que eram provocativas também na forma, não só no conteúdo. Mas é muito bacana, porque eu vejo na tua obra, e um dos motivos que me permite recomendar, quem sou eu, né, para recomendar ou não algo, mas é justamente esse componente de honestidade e a forma como você trabalha a linguagem, também eu acho que permite isso, porque te dá essa sensação de um bate-papo. Uhum. E como a gente falava antes, é um texto que tem muitas camadas, então você precisa ler com atenção, porque existem narrativas que estão por baixo também, né, daquilo tudo, e se você for uma pessoa que não tiver a capacidade ou a disposição de entender também a proposta literária, é possível que você passe por aquilo, né? Mas eu vejo muitos autores de sucesso, e aí me permito a falar de um estilo que é mais norte-americano, inglês, e aí eu falo do Zalinger, né, porque as minhas pronúncias tendem a puxar para o alemão pela herança, então me perdoem quem está me ouvindo. Eu peço esse perdão desde a época que a gente fazia um programa, eu e a Michelle Knights, que é professora de inglês, e vira e mexe ela me corrigia, mas é porque não cabe muita língua na minha cabeça, então uma de cada vez. Jack Kerouac, né, João Fante, Irving Welsh, né, que tem um maravilhoso livro Transpotting, né, que virou filme em 96, que fala dessa complexidade do cotidiano nas subculturas que vão se estabelecendo dentro de uma cidade que parece muito linear, mas que ela é rica, ela é cheia de outros microsistemas linguísticos, inclusive, né, e você se comunica com tudo isso. E também Raymond Carver, não sei se é a pronúncia em inglês aqui, né? Como eu falei, tendo ao alemão, né? Que também traz um realismo que é minimalista, que eu também sinto na tua obra, que é essa disposição de aproveitar a atenção do interlocutor, né? Que a gente está numa época em que isso também é uma preocupação para o escritor, de você entregar um conteúdo que também seja mais conciso, mais preciso, que dialogue também com o idioma que está vivo na sociedade, mas que isso não representa necessariamente a falta de conteúdo, falta de complexidade narrativa. Né? Sim, dentro tanto do primeiro livro, do Algumas Histórias, quanto Histórias de Segunda, que é o que a gente vai lançar amanhã, para mim ficou muito claro, assim, tu fala, por exemplo, da geração beatnik, assim, né, do Kerouac, do Fante e tal, no contexto do Bukowski também, de que
Bukowski, não sei. Enfim, tu puxa para alemão, eu puxo para português brasileiro. O Charles Bukowski. Mas é que assim, quando eu li o Misto Quente, acho que é o maior livro dele, quando eu li o Misto Quente, eu fiquei... Em inglês é outro nome. É outro nome, mas em português... Acho que é pão com presunto, uma coisa assim. Mas é tipo como se fosse um lanche barato, né? Sim. Mas... Seria torrada? Torrada, exato. Já sei, vou fazer uma... E em Portugal tem outro nome. Mas o Tostada. O Misto Quente foi um dos primeiros lugares em que eu vi um texto que não segue necessariamente, depois que dá o ponto, você tem que botar uma letra maiúscula. Walter Ugumãe, que é um escritor que eu leio muito atualmente, é um escritor português genial, acho que é o meu escritor preferido atualmente, faz isso de que a gente cresceu na escola, e tá tudo certo a gente aprender a escrever de forma correta, é necessário. É um parâmetro, né? Lógico, mas não necessariamente, e isso é uma discussão, tá? Isso não é o Matheus dizendo que essa é a regra, inclusive eu converso muito com alguns amigos que escrevem também de que o quanto eu posso modificar uma estrutura narrativa, o quanto eu posso botar um ponto e depois eu não começar com uma letra maiúscula. Porque eu sinto que naquela hora não tem uma letra maiúscula, porque, usando um exemplo, tu irás beber este copo d'água? Eu sei a diferença entre esse e este. Acho que eu sei. Eu sou o rei das frases erradas, não sei porquê. Mas quando eu vejo duas pessoas conversando, tu vai beber essa água, ou tu vai tomar esse copo d'água, esse, não este. Então, dentro do Algumas, conto do Histórias de Segunda, que eu tava começando a falar, eu acho que existem duas narrativas. No primeiro livro nem tanto, porque eu tava iniciando. E eu acho que eu deixei bem claro, assim, as minhas influências no nível, tipo, esse é um livro, esse é um conto Caio Fernando Abreu, esse é um conto Walter Ugumãe e esse é tal coisa. Eu acho que eu consegui chegar numa forma de que existem dois personagens que são a matriz do livro, que vão conduzindo a história, que é o Tomás e a Helena, e eu acho que eles são, bem como eu estava te falando, assim, lembram muito Seriados Normais, escrito pela Fernanda Abreu, de que assim, a discussão do cotidiano, por que eu, particularmente, não escrevo sobre capa, espada, dragão. Primeiro porque eu não tenho essa pretensão, segundo eu não tenho essa qualidade, eu não consigo criar um cenário tão gigantesco como o Tolkien criava, por exemplo, mas a discussão sobre por que ficou a última fatia do pacote de pão e ninguém quer botar fora, e o outro também não quer comer, divertidíssimo. Tá falando muito sobre os dois personagens, que um gosta de economizar, o outro quer jogar fora. Sim. E aí, a partir disso, isso lembra muito teatro, né? Muita discussão de teatro, e é uma das coisas que eu quero começar a entender melhor, estou começando a estudar teatro, de que o diálogo não precisa ser tão sério, na minha perspectiva. E essa é uma discussão que eu tenho muito com os meus amigos, assim, o Fábio, esse meu amigo que corrige meus textos, ele fala, cara, isso tá muito informal. Eu falei, ok, mas a pessoa que tá lendo, ela vai se conectar justamente porque tá informal. Porque eu tô falando desse copo d'água, não deste copo d'água, sabe? Então, pra mim, soa bem... A primeira parte do Tomás de Helena é muito informal, e no segundo livro eu achei que ia ficar um pouco mais sério, mas os personagens foram indo, eu meio que não controlei, só dei voz. E aí tem outros contos que aí sim vai ter uma narrativa bem mais séria, com uma estrutura narrativa bem mais definida. E aí eu acho que eu uso uns outros autores mais, entre aspas, tradicionais, para criar uma narrativa, mas porque eu preciso de mais seriedade nesse conto, porque eu vou falar de uma coisa dramática. Eu vou fazer só um corte porque a gente está filmando aqui, depois a gente vai postar esse programa no YouTube, porque devido às restrições orçamentárias do Expresso Difusora, o nosso cartão de memória não passa dos 29 minutos. E essa declaração também é um elemento de prosa visceral, estilo direto. Mas a gente continua mais um pouco com a autorização do Rafa e de olho na oração do padre às 6 horas. Então você que ligou o rádio agora e está querendo iluminação religiosa, aguarde mais uns minutos a gente tentar bagunçar o seu entendimento da divindade e do mundo em si. Bom, o Charles Bukowski tem esse estilo que a gente estava comentando, né? Narrativo, de um estilo mais direto. Isso eu sinto que os autores eles têm flertado com buscar mais liberdade para se expressar ao longo do tempo. E se a gente puxar para trás, o Dostoiévski também foi um cara que foi, entre aspas, criticado por um realismo que os
os grandes conhecedores da literatura, ou que se dizem grandes conhecedores, chamam de realismo cru. O Hemingway, né, que é um grande escritor que você chega até a citar no teu livro, na boca do personagem, né? Também às vezes era criticado porque ele tinha frases curtas, porque justamente não queria ter que acionar demais a memória RAM do leitor, com aquelas frases intercaladas gigantescas. E isso eu acho que se comunica muito bem com o nosso tempo, né? Agora, por isso que eu sempre digo, gente, são estilos diferentes, você tem que dar uma chance ao livro, e atesto aqui, boto o texto, o carimbo, né, de qualidade do Expresso Difusora em relação à obra, e eu acho que ela tem muito potencial, e espero que você a inscreva no Prêmio Jabuti, se já não fez isso, porque ela dialoga muito bem com todos esses autores que a gente falou, que seguem e exploram, cada um à sua forma, esse estilo que eu acho muito necessário, que tem um grande espaço. O próprio Saramago, que a gente tratou, as intermitências da morte, o Saramago foi muito criticado em Portugal, ele foi muito contestado até ganhar o seu prêmio e ter a sua, digamos assim, redenção, porque ele também tentava usar a língua da forma como ele compreendia que ela seria mais útil. E aí você falou do Veríssimo, e eu lembro de uma coluna dele, provavelmente você vai lembrar também, onde ele tomou muita crítica na Zero Hora. Um belo dia ele disse assim, olha, eu queria fazer uma explicação aqui. Na verdade, a cara dele fazer isso. As pessoas acham que eu tenho um amor por escrever com as palavras. Não, a minha relação com elas é de cafetão. Eu boto elas faturar pra mim, dou umas porradas. Mas seria na forma de ele escrever ou na forma do entendimento do pessoal? Porque as pessoas liam, e é como o Matheus comentou, às vezes por causa de um esse ou este, aí eles tinham essa... eles iam criticar, ou uma próclase que devia ser mesóclase. Até eu ia fazer uma pergunta pro Matheus. Muitas vezes a pessoa tem, como tu falou, a banda existe, ainda não existe. 2 shows por ano, sempre aniversários. Mas muito caros, muito caros. Às vezes a pessoa tem o dom em escrever, mas não tem aquela qualidade no português, vamos dizer assim, existe. O português eu acho que é mais complicado que o inglês, uma vez eu lendo alguma coisa assim. Então, às vezes muitos aspectos, a pessoa não consegue, fica com vergonha de botar no papel e passar para alguém mais experiente, né, para corrigir. Diz, Wagner, tem uma letra aqui, eu quero que tu corrija. Mas às vezes existe um potencial naquilo ali, e devido a não ter aquela expertise em saber o português do esse, eu também tenho essas dúvidas. Eu vou gravar o comercial, eu não sei se é esse ou esse. Rafa, eu tô com toda a modéstia a lá Luiz Fernando Veríssimo, eu tô terminando meu segundo livro. Toda semana eu escrevo. Quem quiser me acompanhar pelo Matheus Valduga Martins no Facebook, ou @Valdugs com S em vez de Valduga, eu escrevo toda semana. E nessa semana meu amigo me mandou um exígio, que em vez de J eu botei um G e não corrigiu no meu tradutor, e eu queria morrer. Mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, beleza, passou, eu errei essa semana, eu vou tentar não errar de novo. Mas eu não tenho conhecimento amplo da gramática, eu tento melhorar. Mas assim, eu não deixo que isso me impeça de tentar contar uma história divertida. Então, eu tô contando uma história de 2 personagens. É que eu imagino que o raciocínio é rápido, a gente na hora de escrever, para não perder aquele... Não, e é uma escrita tão honesta que ela revela até isso sobre você. Então, aí você tá querendo me salvar, obrigado, mas não, eu escrevi errado mesmo, porque eu não sabia escrever. Eu errei mesmo, mas entra um pouco nisso, de que é um diálogo de 2 personagens e um deles grita, eu exijo respeito. Virou um exíguo? Virou talvez, mas pra quem tá lendo passou despercebido, porque ele tá gritando, ele tá brigando com um narrador inexistente. Mas faz, cara. Tem que fazer, tá ligado? O Ariano Suassuna tem uma palestra que eu acho fantástica, que não sei o que ele botou no livro dele, alguém também, se era G ou J, aí alguém falou que, mas algo de origem indígena tem que ser isso assado. Aí o Ariano pergunta assim, mas os índios não escreviam? Mas que o índio não escrevia, né? Tinha alguns símbolos que eles usavam e tal. Bom, eu sou das pessoas que acredita que dentro de uma concepção mais moderna,
Claro, a gente tenta, tanto quanto possível, ensinar o idioma culto e que as pessoas compreendam, mas também entende que a linguagem é um instrumento e o objetivo dele é passar uma mensagem. Ele não é o objeto em si. Né? Sim. O significado que é transferido de uma pessoa a outra, e dependendo do tipo até de rebuscamento que você tem, você cria uma barreira. Eu me recordo de uma aluna, eu dei aula numa universidade ali em Santa Catarina, e ela puxava muito o ere, porque é descendente de alemães, e no alemão você tem diferentes, tu usa diferentes fonemas, né? Então a tendência, quando fala em português, tu traz um pouco dessa herança. Como também no italiano, você fala inimite, tu não fala os inimigos. Então a gente come muito S. O português tem essa coisa no caso até de Palmeira. Palmeira. Cara, eu ia falar isso. Né? Dentro do meu livro, quando tem personagens que são, entre aspas, de Palmeira, eu não falo que eles são, mas eles falam homem. Não homem, mas é porque é o jeito que tu vê dois Galdério conversando. Homem. E é isso, tá errado? Tá errado, mas dentro daquele contexto, a língua é viva. Desculpa te interromper. Não, mas é isso, o programa é pra ti, não fica. Não precisa. Mas assim, é o que eu acho. E eu acho, por exemplo, Graciliano Ramos e tantas outras figuras sempre tentaram trazer, inclusive, o regionalismo, que é uma marca da tua obra também, que é uma espécie, uma parte da nossa cultura que fica estratificada ali, fica emoldurada e de alguma forma preservada. Porque é parte de quem nós somos, a língua é parte de quem nós somos. Total. E se a gente fosse pensar assim, não, vamos manter a língua pura e não passível de qualquer transformação, não haveria língua portuguesa, porque vem do latim. Sim. Né? E o latim, tu vai subindo e chega lá no sânscrito. Sim. E eu acho que essa tua honestidade é uma das grandes características da obra, recomendo. Sábado estará sendo lançada lá na Centro Cultural. Casa de Cultura. Não, Centro Cultural. Centro Cultural. Bonito, Casa de Cultura. Eu acho Centro Cultural. Eu me dou o luxo de mudar o nome como autor do programa. Mas daí o pessoal não vai achar. Então vai no Centro Cultural. Que horas que estaremos lá? Então, só rapidamente, eu falei antes dos normais a Fernanda Abreu, eu falei Fernanda Abreu é Fernanda Young. Eu tô me corroendo aqui, eu tive que pegar o celular pra descobrir o nome dela. Eu falei, é a Fernanda Young. Só isso, é só pra eu conseguir ver esse vídeo no YouTube depois ficar tranquilo comigo mesmo. Não, mas já foi, aquela parte a gente já fez, não vai ter edição e vai ficar o marco errado. Perfeito. E pra sempre. Fernando. E daí o pessoal vai te entregar o Nobel de Literatura com aquele cheque maravilhoso. Peraí. Alguém Young ou Abreu? Alguém que tá no ponto aqui? Não, faltou lá. Exato. Tá tudo bem. Não, mas amanhã, às 16 horas, 4 da tarde, é a hora do jogo do Inter contra o Cuiabá. Quem se importa com o Cuiabá e com o Inter, até eu sou colorado, não sou colorado meio de férias, tá ligado? Mas 4 da tarde, no Centro Cultural, obviamente a entrada é gratuita, gente, é o nosso centro, nossa casa de cultura. Não vamos cobrar nada, nem uns 10 pila. Não, vai ter um cafezinho pra quem quiser chegar, Café Livre Inverno tem tudo a ver. Então, o lançamento do meu segundo livro, Histórias de Segunda, vão ter alguns exemplares do primeiro livro. E se você não leu o primeiro, não se preocupe, porque ele é feito para ser indireto. É uma sequência indireta, então você vai ler o segundo e vai entender a história também. 4 da tarde, no Centro Cultural, eu ia falar Casa de Cultura, Centro Cultural de Palmeira das Missões. Poucos nós vamos mudar esse nome. E cara, só comentando uma coisa rápida, assim, de que o distanciamento da literatura, alguém pode estar nos ouvindo, putz, não vai entender nada. Cara, eu tento escrever de uma forma bem leve para que uma criança de 14 anos e um senhor de 34 consigam entender, porque eu gosto de entender o que eu tô lendo, eu não preciso me esforçar tanto para deixar de ser divertido. Então, se você não tem costume de ler, comece. Se você ler um pouquinho, vamos largar um pouquinho de TikTok, dar uma lidinha. Os meus contos são curtos e eu acho que esse livro está bem divertido, tem um conteúdo legal, umas discussões leves, umas coisas um pouco mais densas, mas eu acho que ele está bem divertido. E quem quiser comprar o livro vai ter para vender na hora ou não? R$50. Não botei 49 porque eu acho um pouco, entendeu? É um marketing, Não achei as moedas de centavo. Não, exato, eu não vou ter troco. R$50. Mas, assim, como eu escrevo de forma independente, Matheus Valduga Martins no Facebook, Matheus com TH, ou @Valdugs no Instagram. Se você não puder ir amanhã, a gente combina. Quem quiser mandar uma mensagem aqui pra rádio também, a gente dá um jeito de organizar. E é isso, R$50, 4 da tarde.
Casa de Cultura, Centro Cultural Palmeiras das Missões. Eu tinha uma última pergunta, Wagner, desculpa. Não, quem tá com o dedo aí na edição é você, né? Eu sempre assisto sobre escritores e livros e filmes também, né? Existe um ritual para leitura, para escrever, na verdade? Ótima pergunta aí. Cara, o meu ritual, falando sério, de verdade, assim, o difícil pra mim não é escrever, é sentar e escrever. Falou em café e coisa Sim. assim, a gente pensa nesse ritual. Muito chá, muito chazinho, se mantendo tomando um chazinho é muito bom. Café não, porque tu vai ter um ataque daqui a um pouco se tu tomar muito. Mas, cara, é uma coisa que não é meu isso, é da criadora do Fleabag, que é de seriado que ela faz teatro. Fecha o Instagram, fecha o Facebook, fecha o Twitter e larga o celular. Porque senão a tua atenção ela não tá 100% no que tu tá fazendo. Então o meu ritual é tentar me desligar de tudo na minha volta por algumas horas. E aí depois, porque o que tá acontecendo no Instagram? Cara, faz um chá, por que do chá? Eu tô brincando, mas é uma bebida quente que te acolhe, que é legal tu tá bebericando, quem fuma um cigarro vai fumar um cigarro. Eu gosto de tomar um chá, me desconectar de tudo na minha volta e ter um momento comigo e pra mim. Basicamente é isso. Excelente. Então na próxima semana a gente volta com mudança de nome de Expresso Difusora para Chá Difusora, agradecendo a audiência dos ouvintes, quem já está esperando o momento da oração. Parabéns, Matheus, mais uma vez. Dizer que institutos e acredito que a Rádio Difusora também sempre estarão ao lado dos nossos escritores da nossa cidade, porque eles são o nosso patrimônio imaterial. E eu torço muito para que todos os livros sejam vendidos e eles permitam que você publique novas obras e desejo que você tenha voos maravilhosos. Quem dos nossos ou muitos ouvintes qualificados leu algum dos outros autores que eu citei e gosta do gênero, vai gostar ainda mais do livro do Matheus. Um excelente final de semana. Semana que vem voltamos com o Chá Difusora, que vai mudar o nome. E obrigado, Rafa, pela paciência e pela parceria de sempre. Estamos aí para isso, tá certo?